Olá, sejam bem-vindos à quinta edição do Bate-Papo com a PMC. Esse bate-papo é dedicado a discutir temas relevantes sobre o mercado imobiliário corporativo e nessa quinta edição, nós vamos falar um pouquinho mais sobre como regularizar e a importância de manter regularizados os imóveis tombados em patrimônio histórico. Para conduzir esse bate-papo conosco, nós convidamos a Andressa Cozan, arquiteta urbanista especializada em patrimônio histórico, e além disso ela PMO aqui na PMC e nós trouxemos ela para fazer uma discussão desses imóveis que são importantes ativos para nós, não só no uso dessas propriedades, mas conta um pouquinho da história, quanto nós somos como sociedade, são verdadeiras joias arquitetônicas. Andressa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço, estou muito feliz de participar aqui com vocês. Andressa, e para começar esse nosso bate-papo, eu gostaria de fazer uma pergunta central para você. O que significa um imóvel ser tombado com o patrimônio histórico? Explica para nós. Ele é um imóvel que tem proteção integral, né? O que significa essa proteção integral? É que a característica arquitetônica, tanto física ali, né, da fachada monumental, quanto os materiais utilizados, internos e externos, eles são basicamente quase, né, quase a gente não consegue manter 100%, mas os originais, né? E os órgãos públicos fazem essa proteção, no Brasil é o IPHAN, e eles têm o objetivo de preservar, por meio da legislação específica, por isso que a gente segue essas legislações, para que não haja esses impactos, para que esses imóveis não sejam destruídos ou descaracterizados. E Andressa, conta um pouquinho para nós, para aprofundar o tema, quais são os principais desafios de regularizar um imóvel que está numa área envoltória, ou seja, objeto de interesse do patrimônio histórico? Os principais desafios são a falta do conhecimento e do reconhecimento dos responsáveis por esses imóveis, né? Pode ser o responsável como órgão público ou pessoa física também. Pois quando a gente chega nessa fase, né, da decisão de regularizar o imóvel, muitas vezes eles já estão descaracterizados ao longo do tempo, né? E quando dessa forma a gente não consegue então atender a legislação, né, conforme o que é o item original, né, trazendo então um transtorno a mais para esse responsável e também para esse processo de regularização. E também os desafios em relação ao órgão público também, porque são processos mais morosos, né? Sim. Então a gente está acostumado com processos dos edifícios comuns, novos, e pros de patrimônio a gente tem que entrar nos departamentos de patrimônio, fazer um paralelo de processo, então são tempos a mais, e e essas regularizações dentro dos órgãos públicos passam por um conselho, né? Que são profissionais especializados dentro do órgão, que ele se reúne, às vezes uma vez no mês, 2 vezes no mês, então isso acaba prolongando mais o processo, né, porque são imóveis que demandam um estudo mais específico sobre ele. Legal. E existem esferas, né, de tombamento, né, Andressa, de âmbito municipal, estadual e federal. Conta um pouquinho para nós qual que é a grande diferença entre cada uma delas. Então hoje a gente tem 3 esferas, né, como você mencionou, municipal, estadual e federal. O imóvel ele pode ser tombado nas 3, apenas em uma ou em 2. A diferença entre elas vai com a definição ali do órgão que a gente vai entrar, né? Se a gente vai entrar no IPHAN tentando tirar o federal, né, que seria o peso maior, em relação à característica original mesmo do imóvel. Se ele atende, né, o peso histórico que o IPHAN vai fazer a análise, e quanto mais original o imóvel está, a gente consegue fazer o tombamento dele, né? Então, se a gente conseguir tombar a municipal, são níveis, né, em relação à originalidade desse imóvel. Então, para fazer essa identificação, é preciso entrar com o processo antes de qualquer coisa. Isso. Você entra com esse pedido, né, pro órgão específico para o tombamento, né, no caso que no Brasil a gente entra no IPHAN, e ele vai fazer esse estudo se dá possibilidades realmente o imóvel ele consegue ser registrado, né, no livro do tombo, para que ele realmente está original e tem um peso histórico sobre aquele lugar. E também a gente tem a classificação, se ele não for registrado como tombado, também a classificação dele como uma unidade de interesse de preservação ou de entorno envoltório, né? Então ele pode ser setorizado nesses
2 itens também. E daí ele tem uma classificação mais baixa, são imóveis que você consegue fazer um novo uso, ou até mudar o material interno, né, preservando a fachada, mas tem uma flexibilidade maior em você propor novos usos para ele. Legal. Isso a gente vê muito em centros históricos das grandes metrópoles brasileiras, né? Você está até um exemplo aqui local de Curitiba, a gente tem um Paço Municipal, que é notoriamente, né, um edifício tombado pelo patrimônio histórico, mas como Curitiba nasceu naquele entorno ali, a gente vê muitos prédios mais que centenários, né? Mas alguns ainda com menos características de preservação. Isso seria, então, em área envoltória, um imóvel que talvez não tenha sido tombado, mas ele é um objeto de interesse por estar naquele entorno? Muitos casos, em específico esse de Curitiba, ele se torna uma unidade de interesse de preservação, né? Que ele tem uma característica de cada época, né? Uma característica arquitetônica que a gente identifica qual época que ele foi construído, mas também o de unidade de entorno envoltório, muitas vezes ele não é um imóvel histórico. Ele pode ser um imóvel novo, porém ele está ao lado do imóvel histórico, né? E por que precisa, então, entrar com uma aprovação de regularização no Departamento de Patrimônio se ele não é um imóvel histórico? Porque o patrimônio ele precisa entender que esse imóvel ele não vai danificar um imóvel histórico, né? Então ele tem que entender se essa proposta que vai ser de reforma ou construção, ele vai, né, ser maior que o do patrimônio, né, tampando a visibilidade desse imóvel de patrimônio, ou a conservação também. Uma má conservação pode gerar um incêndio para esse patrimônio histórico também. Então, por isso, às vezes, o imóvel é novo, né, ele não tem peso histórico, porém ele está ao lado e ele pode impactar esse imóvel histórico que está ao lado dele. Interessante. Então, eventualmente, o empreendedor vê ali, digamos, um terreno desocupado ali, mas está do lado. O melhor caminho é sempre fazer um estudo para avaliar se aquele terreno, se aquele lote ali, ele vai entrar nessa característica, né? Porque muitas vezes as pessoas elas não têm esse conhecimento, ou vai fazer em relação à altura, ou quais materiais da fachada, né? Então, tanto a fachada, a altura desse imóvel novo, ele tem que respeitar a altura desse imóvel histórico, né? Se ele vai ter essa visibilidade ou não. Então, assim, por isso que se você tem um terreno, vai fazer uma construção nova, né? As incorporadoras fazem, né, prédios novos, então por isso que eles fazem essa interligação entre o histórico e o novo, respeitando. E isso tem acontecido muito, que a gente está vendo um movimento nas grandes capitais do Brasil, desses centros históricos, que são notoriamente centros que estão decaídos, né? Na tentativa do mercado imobiliário revitalizar essas áreas, né? E aí lançar novos prédios, novos empreendimentos, mas tem que ter esse cuidado por supostamente estar numa área envoltória, né? Correto. Que até eles, para trazer mais a população para utilizar os centros, né? Que hoje eles são muito abandonados. Então, eu sempre com patrimônio, ele tem um uso, ele mantém essa conservação. À medida que o patrimônio ele está sem uso, abandonado, vazio, por mais que ele esteja restaurado, ele começa a degradar. Então, se o imóvel está sendo usado, tem um novo uso, né, para atender a comunidade atual, isso é bom para o patrimônio, porque isso conserva esses imóveis. Andressa, e conta para nós, step by step, né? Quais são os primeiros passos para fazer a regularização do imóvel tombado? O primeiro passo é conhecer qual é a legislação específica do município ou do órgão, né, do peso que ele vai ter, em qual esfera ele está, conhecer qual é a exigência dele para preparar esse processo, entender quais são os documentos necessários para o protocolo, porque para o Departamento de Patrimônio ele tem uma maior solicitação de documentação, então esse profissional, né, o responsável pelo imóvel tem que se preparar nessa elaboração antes de entrar com o processo. Após essa entrada, muitas vezes a gente tem que iniciar com o processo na Secretaria de Urbanismo, que é o comum de obras novas, porém a gente tem que fazer o paralelo específico nesses departamentos de patrimônio. Então, a gente conseguindo fazer, ganhando essa anuência desses departamentos de patrimônio, a gente consegue voltar com essa autorização no urbanismo e liberar essa licença pro imóvel. Ok. E quais são esses órgãos responsáveis por essas aprovações, Andressa? Então, a nível Brasil, né, federal, temos o IPHAN,
e para níveis municipais e estaduais varia muito, né? Cada estado do Brasil a gente tem um departamento específico. Então, e a exemplo de São Paulo, né? Então, para nível municipal a gente tem o COMPRESP e a nível o estado de São Paulo a gente tem o CONDEFAT. Então assim, só para entender que realmente município e estado a gente tem departamentos diferentes. Legal, vira uma sopa de letrinha, Sim. né? São tantos órgãos envolvidos. O pessoal teme quando fala, tombado pelo IPHAN. Tem alguma grande relevância em termos de prazo relacionado a órgãos estaduais e municipais? Eu sei que, claro, cada autarquia tem seu prazo e muitas vezes é sazonal pela quantidade de analistas versus quantidade de processo, mas você conseguiria, eu não vou dizer estimar um prazo, mas dizer, não, o federal, de fato, ele vai demorar um pouquinho mais que um tombamento de nível estadual ou municipal? A parte dessa aprovação, análise não muda, né? E por lei eles têm no mínimo 30 dias para nos dar um retorno. Mas como eu mencionei, cada departamento de patrimônio eles são elaborados, né? Por conselho, né? Então, assim, quando eles falam, ainda o processo teu não passou pelo conselho. Conselhos são esses profissionais que eles se reúnem, a cada 2 vezes no mês, eles vão pegar os processos ali que estão na vez, né, para fazer esse estudo como um todo. Então, não é como um processo comum que o analista ali semanalmente ele vai fazer sozinho o estudo, né? O nível de habilitação é diferente, né? Eu até acompanhei a tua jornada da tua especialização e você teve algumas cadeiras com oráculos, né, da temática. Eu imagino que deve chegar para eles grandes projetos de âmbito de interesse nacional, né? E fazer uma análise não é algo muito fácil, né? Tem que ter muito conhecimento consolidado ali, fazer um estudo aprofundado antes de a gente fala, meter a caneta, né, aprovando ou não aprovando algum tipo de intervenção ou reforma, né? Exatamente, porque esses são imóveis, como você mencionou no início, eles trazem uma história, né? Ele carrega o que significava, né, aquela sociedade na época. Então, é um imóvel que ele é um interesse do todo, né? Então, o órgão específico ele não pode chegar numa definição sozinho, né? Muitas vezes, quando é um patrimônio público, né, se faz necessário esse órgão abrir a população como um todo, quais são as propostas, quais serão as intervenções. Então, por isso que para patrimônio histórico é muito específico, cada caso é um caso, por mais que a gente respeite a legislação básica para eles, a gente precisa, eles precisam fazer um estudo mais específico, elaborado para cada um deles. E agora vamos falar um pouquinho sobre dinheiro, né, Andressa? O que muita gente tem curiosidade. Regularizar um imóvel tombado em patrimônio histórico, ele pode valorizar esse ativo? Sim, porque eles são imóveis que, né, como a gente tem mencionado, ele carrega a história desse lugar. Então, para a população, ele já é um imóvel que ele já é marcante, né? Então, para a área comercial, isso é muito importante, porque ele se torna um ponto de referência. E muitas vezes essa localização também é ótima, porque são imóveis centrais. Também referente à sua dimensão, né? Eles são imóveis que possuem internamente layouts com ambientes grandes, né? Permitindo, então, a proposta de novos usos para a área comercial. Isso é muito bom, porque também tem terrenos grandes para estacionamento, também isso favorece. Então, acaba sendo realmente um imóvel que traz esse benefício para a área comercial. Legal. Falando sobre principais erros, o que você vê de erros mais comuns assim que o pessoal comete? Eu acho que na hora de regularizar, o erro mais comum é não contratar profissionais especializados, né? Porque realmente é um processo de regularização bem mais específico e detalhado do que um processo comum, né? Então, se não procurar esse profissional, acaba tendo esse transtorno de mais tempo para a conclusão, né? Ele já como a gente mencionou, moroso, né, em relação a esses estudos que os departamentos terão, mas você errando na contratação de um profissional especializado para isso, vai ter mais dor de cabeça, você não vai conseguir chegar no objetivo, não entender a legislação, respeitar ela, né? Então, a partir do momento que você não conhece a lei e não tem conhecimento de como tratar o processo desse imóvel, acaba que você não chega no objetivo final, que é a conclusão. Interessante. E Andressa, para finalizar nosso bate-papo, eu gostaria de trazer um tema interessante, prática, né?
Você lembra de algum projeto que tenha te chamado bastante atenção, que você tenha atuado a respeito da regularização do imóvel tombado em patrimônio histórico? Aqui na PMC a gente fez a regularização do Farol Santander de Porto Alegre. Ele é um imóvel tombado estadual, ele é um imóvel de 1931, então assim, ele está bem no centro de Porto Alegre, então para a população ele tem então um peso histórico muito importante. Ele foi sede de vários bancos ali do sul, ali, né, de Porto Alegre, e atualmente ela é administrada pelo Santander. E quando o Santander começou a administrar o Farol, eles fizeram uma restauração que eles conseguiram trazer bastante, voltar com itens originais do lugar, e fizeram uma revitalização para a proposta nova, que seria esse centro cultural. Então lá eles têm exposições de arte, shows, eventos, que faz com que a população conheça, entre nesse imóvel e faça com que o imóvel não seja degradado. E a PMC atuou com a emissão da licença junto ao Corpo de Bombeiros, que é um desafio muito grande para o patrimônio histórico, porque a gente tem que entrar com o atendimento das normativas atuais, porém a arquitetura ela não atende essa normativa atual. Então exemplo, a escada, o guarda-corpo, eles têm medidas que hoje não é passível de aprovação. Porém, a gente tem que chegar num acordo com um órgão específico para que a gente consiga manter, porque ali é um imóvel tombado, a gente não pode modificar essa escada, né, porque ele tem um material original, mas trazendo com que tenha uso ainda e tenha uma proteção, né, para o público. E também a gente fez a relação à fachada, à publicidade, né? Então, às vezes, a gente tem que cuidar muito, porque se vai entrar um imóvel comercial ali, vai precisar, é necessário fazer a identificação, a publicidade dele, porém, para patrimônios históricos, tem que ter um respeito maior, né? Então, a gente teve esse desafio em alterar a iluminação do farol, né? Ter essa aprovação do respeito ali com a calçada e também com a identificação do Farol Santander. E finaliza aqui a nossa 5ª edição do Bate-Papo com a PMC. Eu agradeço novamente a Andressa Cozan, a nossa convidada dessa edição. Obrigada. E para você que curtiu o conteúdo, não esqueça de interagir, né? Comente, compartilhe com as demais pessoas. E para você que quer saber mais a respeito de como fazer a regularização desses ativos, você precisa de apoio, como a Andressa falou, é muito recomendável nessa temática contratar especialistas. A PMC fica à total disposição, entre em contato conosco, que na condição de consultoria em gestão imobiliária de imóveis corporativos a gente pode ajudá-lo. Mais uma vez, muito obrigado.